Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos, nós estamos falando aqui direto do Conselho Tutelar e eu estou aqui diante de duas conselheiras, a Cristina e a Ivonete. O fato é o seguinte, um garoto de 13 anos de idade, de nome Jefferson, foi dado como desaparecido em rede social. E essa matéria, essa notícia, ela repercutiu e o Conselho Tutelar aqui do Ipu já tem informação, fato novo sobre essa situação. Chegue mais aqui, Cristina. O que é que vocês apuraram desse caso do garoto Jefferson de apenas 13 anos? Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Nós fomos informados por um conselheiro de Sobral que o menor se encontra em uma casa de apoio lá desde ontem e que eles foram procurados por policiais que, segundo o menor, saiu de casa porque foi espancado pela mãe. As informações que foram dadas a vocês, fornecidas para vocês. Pelos conselheiros de Sobral. Uhum. Não é a primeira vez que esse garoto ele foge de casa, que ele sai de casa e passa muito tempo fora de casa. Já aconteceu outras vezes. Outras vezes, dele ficar fora de casa. E qual a providência aqui de vocês, depois de receberem essa notícia da localização do Jefferson? Qual foi a providência aqui do Conselho Tutelar? Nós avisamos para a mãe e os conselheiros já foram pegá-lo em Sobral. Então, tudo já está encaminhado para a vinda, né, o retorno do... Isso, e a mãe já foi avisada e está só aguardando. É um garoto que, inclusive, estuda, né, China? Um garoto de 13 anos, apesar de a gente ver muito ele na rua, mas ele estuda. Estuda, apesar de dar trabalho também no colégio, que já fomos informados, mas ele frequenta a escola. Vai dar aqui mais informações com a conselheira Ivonete, que também sabe do histórico desse garoto. Ô, Ivonete, como eu dizia, e a Cristina confirmava comigo, a conselheira Cristina, que não é a primeira vez que esse garoto se ausenta, sai de casa e ninguém sabe do seu paradeiro. Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Realmente não é a primeira vez, né? Até um caso que vem preocupando a gente, né? Por ser um adolescente e por estar sempre exposto nas ruas, né? Assim, embora a gente já venha acompanhando ele desde janeiro. Desde janeiro foi o primeiro contato que a gente teve assim, com ele, onde a gente encontrou ele com a mãe e os dois irmãos pequenos. Na rua, a mãe, a palavra que eu vou usar aqui, a mãe utilizando dele para transportar até um carrinho de mão com um monte de mercadorias que ela vendia na rua, roupas, né? Na época a gente interviu, fez a advertência, parou, né? Levou ele para casa, conversou com ela, pronto, ela não trouxe mais ele para ficar, não colocou ele mais nessa situação de estar com esse peso subindo e descendo alto, né? Mas ele continua nas ruas vendendo, acho que as pessoas da cidade sempre encontram ele, vendendo panos de prato, vendendo coisas, né? Falar que agora ele vende marujinho, né? Pronto, vendendo pano de prato, marujinho, mas estuda, frequenta, inclusive a mãe até disse pra gente agora que ele está nos escoteiros, né? A gente ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo preocupados porque essa atitude dele tá fugindo de casa, né? Aí na primeira vez que ele fugiu, quer dizer, agora na última, antes dessa que ele fugiu, que foi para a Serra, ele alegava maus tratos, né? Alegava maus tratos, se recusou a voltar para casa. Mas, assim, a gente teve que conversar bastante com ele, bastante com a mãe, porque a gente não tinha para onde levá-lo, né? A gente trouxe novamente para casa, fazendo advertência à mãe, né? E a gente fiscalizando se estava acontecendo agressões. Aí ele ficou, né, sobre olhares de vizinhos. Conscientizaram ela que maltrato é crime, maltrato com certeza, ela assinou o termo. Independente se é filho ou não, mas maltratar com certeza. Ela assinou o termo de responsabilidade, vizinhos foram alertados, ficaram com telefones, né, porque se ocorresse alguma violência lá contra ele, que nos avisasse, tudo, né, estava correndo bem. Ele até veio aqui, tá com uns 15 dias e nos repassou que estava bem, que a mãe não tinha agredido mais, estava estudando. E quando ontem apareceu essa notícia de que ele tinha fugido novamente, né? Aí a gente fica se perguntando o que está acontecendo, né? Por que ele está tendo essa atitude de estar fugindo de casa? A gente sabe que é uma criança sofrida, né? Ele tem um histórico familiar bem complicado, perdeu a avó, que era quem cuidava dele desde que nasceu. Aí é assim, uma situação bem delicada. Inclusive, ele já é acompanhado pelo CREAS A Família, onde tem a psicóloga que atende, tem toda a equipe já que acompanha, certo? Ele já foi encaminhado a todos os programas sociais que existem aqui dentro do município. E, assim, ele demonstra interesse em querer participar,
Mas, assim, o que faz a gente ficar... Alguns traumas ele tem tido na vida, Com né? certeza. E também isso aí tem que ter um olhar especial. Com certeza. O porquê, né? A causa disso. O que está fazendo com que ele esteja querendo fugir da família. Ele é muito visto pedindo nas ruas. Pedindo nas ruas. Parece que, assim, ele se acostumou, né? De tanto ele viver com a mãe, né? Acho que naquela situação, ele se acostumou. E como é que foi o contato lá de Sobral para com vocês aqui no Ipu? Então, a Cristina que atendeu o telefone, inclusive ligaram para o celular dela mesmo, o conselheiro relatando, né, que o adolescente se encontrava já em um abrigo, tinha passado a noite em um abrigo. Parece-me que, pelo que a Cristina falou, é que os policiais encontraram ele e os policiais o levaram para o Conselho Tutelar lá. Até agora não sabe como é que ele chegou até lá. Aí não se sabe como é que ele chegou até Sobral, né? Mas a mãe, acompanhada de conselheiros tutelares aqui do Ipu, já estão lá para resgatá-lo para o Sim, os dois conselheiros estão lá, foram a Janaína e o Manuel. A mãe tem 2 crianças pequenas, não teve como ir, porque ela tem uns bebezinhos. E ela queria levar, né? E no carro ele não tem cadeirinha para que leve crianças, né? Então ela ficou e os 2 conselheiros foram com o documento dele para trazer. Verdade, como é que, saindo do caso do Jefferson e falando de maneira generalizada, como é que está essa questão dessas crianças, desses adolescentes, em situação de risco aqui no município do Ipu, em todos os sentidos? Pois é uma situação assim muito complicada, né? Que a gente vive aqui no nosso município. Existem assim muitas negligências familiares, muitos mesmo. Porque criança, adolescente exposto na rua a qualquer hora, né? Situação de vulnerabilidade. Em situações também de vulnerabilidade, em situações também de falta de controle de pais, né? Que acabam achando que Conselho Tutelar vai se responsabilizar por eles, né? E que a responsabilidade da família estar cuidando dos seus filhos, estar sabendo para onde vão, com quem vão, né? O que estão fazendo. E acaba que a família se deslecha dessa parte e acaba aumentando essa situação de crianças e adolescentes expostos a toda situação de rua aí. É bom que o pai e a mãe saibam que pode ser responsabilizado judicialmente. Com certeza, né? e quem é responsabilizado é pai e mãe, não é Conselho Tutelar, não é um outro órgão, porque o Conselho Tutelar é um órgão de fiscalizar. Então, se está acontecendo negligência familiar... Pode responder por Pode crime, responder, né? Sim, por crime de abandono, por crime de... Porque, assim, a partir do momento que um pai e uma mãe tem um filho, né, ainda criança, e deixa ele na situação de vulnerabilidade, ele está cometendo um risco, ele está um crime, ele está colocando o filho numa situação de risco grave, né? Porque a rua, ela não tem nada assim, uma criança na rua, ele está exposto a qualquer situação. Sem dúvida. Muito obrigado, Ivonete, conselheira, que sempre colabora com a nossa reportagem. Agradeço demais, querida. Um prazer. Nada, igualmente, a gente está aqui à disposição, tá bom? Repórter 1520, Francisco José.